Para fazer um BHML não é nenhum bicho de 7 cabeças, entretanto vamos precisar de algumas coisinhas se nós quisermos fazer um B até que bem feito. Sendo Durepox e algumas peças de metal, as principais peças que vamos precisar para fazer esse bicho ficar até que pesado. Sem contar as nossas fiéis amigas, Tech Bond e Cola Quente. Mas se vocês olharem com atenção, esse forneus que eu vou usar de base para fazer o Bay, ele tá meio diferente. Isso é porque, como o Raul diria, né, a minha mamãe, ela me deu um presentinho novo, que é nada mais nada menos do que uma caneta de 3D nova. Essa belezinha aqui faz tempo que eu não uso, então eu até que perdi a manha, mas ao mesmo tempo não perdi tanto. Eu dei uma pequena reforçada naquele forneus e fiz uma doideira aqui de driver que vai ser para esse Bay futuro aqui. E esse que eu fiz uma pequena esquematização de como eu vou querer refazer ele, já que esse bicho é nada mais nada menos do que um Lucifer HML. Sem mais delongas, esses são praticamente todos os materiais que nós vamos precisar. Isso fora, por exemplo, papéis e lápis de cor, porque vamos desenhar o bicho e vamos colar por cima, né, do Bay pronto. Então, vamos começar. Bom, a princípio de tudo, sempre precisamos escolher qual Bay e qual disc e qual driver nós vamos selecionar para fazer o bicho por cima. Eu genuinamente recomendo que vocês peguem bays de Shozetsu para baixo, ou seja, Shozetsu, God Layers, Single e Dual Layers para fazer esses bichos, porque a ideia não é que eles sejam tipo gigantões, tipo um Imperial Dragon da vida, mas se vocês querem fazer, tudo bem. Mas a minha recomendação fica aqui, bays como Fordeus, Victory Valkyrie e outros demais aí. E não se preocupem quanto a essa questão dessa caneta 3D aqui e tal, porque isso aqui só foi para dar um reforço na estrutura desse bicho e não é nada que vai tipo mudar o processo de transformação desse bicho aqui não. Só foi uma pequena preparação de terreno para fazer o que nós vamos fazer aqui hoje. Quanto aos discs, eu sinceramente recomendo que vocês usem Core Discs, ou seja, os discos numerados 4, 3, 6, esses discos que vieram lá em God e continuaram em Shozetsu, por exemplo. Alguns são até consideravelmente pesados, então quando você customizar eles, eles vão facilmente chegar lá para as 30, 29 gramas facilmente. Quanto aos drivers, você pode escolher qualquer driver. Qualquer driver. Não é da boca para fora, não é nada disso. É qualquer driver, sem exceções. No meu caso, eu peguei um Variable Fake Extra que eu tinha, misturei com uma roda de carro de brinquedo velho e ainda taquei um filamento de caneta 3D para fazer uma ponta esférica com um anel em volta. Qual que é o intuito disso aqui? Não sei, eu fiz no puro dane-se. Eu quero ver como é que isso vai ficar nesse Lucifer. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é, o limite é o que tiver de driver pela Takara Tomy. Façam o que quiser. Antes da gente começar a fazer a estrutura dos impactos desse cara, a gente vai colocar mais peso nele. Para isso, nós vamos pegar a nossa Super Bond e vamos colocar esse peso de metal bem aqui no centro dele, colado. A gente passa um pouquinho aqui nas cabeças do tubarão. E um pouquinho aqui também. Nisso, a gente só pega aqui, eu não tenho unha para puxar, então parece. A gente vem e deixa centralizado. Centraliza aqui. Perfeito. Agora a gente vai deixando secar. E para melhorar esse aspecto, a gente pega pequenas tiras de papel e cola aqui do metal para a parte do forneus aqui. Fazendo basicamente isso daqui. Passa a cola aqui. E prontinho. E fazendo isso do outro lado também, agora temos aqui o metal composto à estrutura do forneus. E agora com isso, bays que tiverem ímãs já vão estar atraindo esse layer. E com essa parte desse peso central pronta, a gente agora vai acoplar o restante do peso dele com a estrutura dos pontos de impacto. Eu até faria isso com a própria caneta 3D, mas como os filamentos não dão tanto peso, o que eu vou fazer vai ser usar a própria Durepox mesmo. É claro, eu poderia passar o filamento de caneta 3D por cima da Durepox e tal, fazer uma dupla camada, mas eu acho que vai ficar muito grosso e vai deixar o Bay ainda maior do que ele vai ficar com a própria Durepox. Então, eu acho melhor guardar para uma outra ocasião e um outro Bay que eu acho que essa aqui vai ficar bem melhor encaixar. Agora pegamos aqui as duas massas e as misturamos para fazer a nossa Durepox. E agora com essa massa feita em mãos, vamos poder moldar os impactos do nosso Bay. A ideia dele é como se misturasse o Lucifer The End com o First Uranus no quesito aparência e também da própria parada de impactos, como se o Ring First tivesse sido misturado ao Ring The End lá do Lucifer The End. Então, aproveitando dos pequenos uppers que o próprio Forneus já tem, eu vou aproveitar e já
passar assim por cima para fazer e moldar uns pequenos upperzinhos que vão bater nos adversários. E em meio a isso vai ter pequenos intervalos maiores com formato de cabeças malignas, tipo um Diablo Nemesis da vida, ou o próprio Lucifer the End mesmo, que tem essa característica em seu design. Vai ajeitando, vai modelando, vai passando. Tá aí, ó. E veja como eu falei aqui, a caneta 3D deu uma estrutura maior aqui, ó. Deu uma avantajada a mais para ficar mais fácil para colocar aqui a Durepox e ela ficar mais interessante. Ou seja, dá para passar a caneta 3D aqui, né, em alguns intervalos para preencher e dar volume para a Durepox bater. É interessante aí, ó. Fica anotada essa dica aí, ó. Se tiver caneta 3D, passa ela por cima em algumas camadas, né, para dar volume por onde for passar a Durepox, caso o seu B vá bater com Durepox. Ou então cola quente também serviria, só passar cola quente e moldar os impactos, né? Mas nesse caso aqui eu queria colocar algo que pesasse um pouquinho mais e que batesse também um pouquinho mais, porque a cola quente ela mais amortece e faz fricção do que realmente bate. Então depende bastante de como for trabalhar com a cola quente. É por isso que eu quis usar Durepox aqui nesse camarada também. E em outros demais bays também que eu quero trabalhar usando a Durepox. Que ela dá mais peso do que a caneta 3D e ela bate mais do que a cola quente. Ela tem os dois aspectos, né, perfeitos. O que tem a rigidez para bater e o peso para a estrutura do bicho. E tá praticamente aqui, ó. Praticamente isso aqui. Ele já é redondinho e tudo mais. Então, tá feito. Tá diferente, né? Porque era pra esses impactos maiores estarem aqui, né? Aqui e não aqui de lateral. Mas eu gostei assim também. Em sua estrutura ele também se assemelha bastante ao próprio Levianite. E isso é proposital, já que a Lara é best, né? É a famosa, as best friends. Ela é amiguinha da dona desse bicho aqui. Sim, é uma garota que usa esse Lucifer. E também é legal perceber que só na estrutura dele aqui já dá pra perceber que ele vai ser mais fechado do que o Levianite, que tem esses uppers aqui, que também... Aí tu olha que é mais aberto aqui, tem umas porradonas aqui. E esse camarada aqui vai ser mais parede, vai ser mais barreira. Gostei disso, gostei disso. Você também, por sinal, caso o bait também seja oco, você pode preencher ou com a Durepox, ou cola quente, ou até mesmo massinha mesmo de modelar, que é o que eu vou fazer, alguns pequenos espaços que tem aqui em aberto, os pequenos vãos que tem aqui na estrutura do bait. Por exemplo, no Levianite, esses dois cantos bem aqui são feitos de massinha, e eles não atrapalham nem um pouco na travagem do disco ou do driver, eles só estão aqui colocando mais peso, e estão ali e não saem de jeito nenhum, porque a estrutura não permite. Por exemplo, tem esse vão bem aqui que eu posso pegar um pouco de massinha e ir colocando bem aqui. E por conta dela estar presa aqui nesse lugar, a inércia de quando ele girar não vai jogar essa massinha para fora. Vai depender bastante e se pá, ela nem vai sair daqui mais. E agora ele tem um pouquinho mais de peso interno e extra aqui que não vai atrapalhar na montagem dele de maneira alguma. Ah, e como tem esse pequeno vão bem aqui... Pronto, 22 gramas, por essa eu nem esperava. Bem, isso também é porque ele tem pouca concentração de peso e Durepox em comparação a outros bays como o próprio Levianite, que possui 32 gramas no layer. Claro, não há obrigatoriedade alguma em fazer bays pesadas, mas isso me surpreendeu, já que eu estava esperando que ele ficasse com mais peso. Mas ok. Agora, para customizar o disc, vamos precisar de algumas coisas. E dessa vez a gente vai usar a caneta 3D. Isso porque no próprio projeto desse disc ele tem alguns pedaços aqui de coisas que vão ficar acertando os adversários por baixo. E para fazer essa camada eu vou precisar de peças de plástico. Uma peça de plástico, um anel que vai ter os pontos de impacto para isso acontecer. Como se fosse um frame, mas um pouco mais robusto. Primeiro de tudo, eu faço mais Durepox e coloco ela em volta desses pequenos vãos da parte externa aqui do disco 4. Eu venho aqui moldando e ela vai ficando mais ou menos dessa forma aqui. Olhando aqui agora por debaixo, né, mostrar como é que fica
a Durepox aqui debaixo do nosso disque numerado, que vai virar o disque do nosso Lucifer novo bem aqui. E fazendo o mesmo esquema do outro lado, o nosso disque vai ficar mais ou menos assim, coberto por debaixo. E olha só, ele já ganhou até uns quilinhos a mais. O ideal agora seria esperar esse disque secar, mas como eu não estou com muita paciência, vou avançar uma etapa fazendo um pequeno macete. Colando um pequeno pedaço de papel nesse formato bem aqui. Assim a gente vai ter uma pequena estrutura onde a gente vai poder passar a cola quente por cima disso daqui e moldar o restante do nosso disque sem problemas. Esse pequeno macete também serve caso você queira fazer disques mais largos para o seu bait, então fica a dica. A carga de comparação, por exemplo, olha só, ele fica bem mais largo aqui onde vai estar aqui o restante da cola quente aqui do bait. E agora que temos a cola quente, né, a gente vem e passa bem aqui por debaixo para complementar a estrutura do disque do nosso camaradinha. E a gente vai moldando aqui e passando na lateral. Passa por aqui debaixo desse papel também para prender. Que a cola quente vai grudar no papel e vai fazer o seu trabalho. Agora temos um disque com maior largura e também mais peso graças à cola quente. A gente vai passando aqui nas laterais com calma, sem pressa. Vai passando aqui debaixo também aqui no disque para ela ficar presa nele também no metal do próprio disque. Passa um pouquinho a mais desse lado aqui para balancear o peso. E tá lá. Tá feito. Muito bem, agora eu tô gravando no dia seguinte e isso quer dizer que a Durepox desse cara secou e o nosso layer agora está duro. Mas voltando ao disque, agora a caneta 3D vai brilhar, porque a gente vai fazer uma camada plástica para ele, para incentivar com que os oponentes desse cara venham a ele diretamente pelo disque, junto do seu driver mais alto. O que eu vou estar fazendo aqui vai ser basicamente uma estrutura similar àquele disco do Lucius de... como é que é o nome dos bichos mesmo? Até esqueci. Os Sparking lá da versão Hasbro. Enfim. Vamos começar por aqui. Passando a caneta 3D por aqui. A gente para. E aí a gente dá uma batidinha aqui para fixar o plástico, o filamento, né, na cola quente. Daí depois a gente continua. E para novamente. Vamos fazer um círculo em volta dessa camada aqui. E vamos fazendo assim devagar. Para com que o filamento fique preso na cola quente. Devagarinho, sem pressa. Porque senão ele não vai ficar preso na cola quente direito. E ele vai ficar saltando para fora dela, desgrudando, desgarrando. A gente tem que fazer assim na calma mesmo. É um processo demoradinho até, mas recompensador. Então eu volto quando eu tiver já com essa parte aqui, ó, de baixo praticamente inteira preenchida. Muito bem. Agora a gente já cobriu toda essa parte aqui praticamente de baixo do disque. E agora a gente vai fazer pequenos pontos aqui, onde a gente vai estender para cá, para as laterais desse disque, a 3D. E aí a gente vai fazer os pontos de impacto lá daquele disque, como estava ali, né, no projeto dele. E vai ser algo mais ou menos assim. A gente vai pegar isso aqui, opa, peraí, e vai fazendo assim, ó. Ao redor do disque. A gente vai estar começando a camada lateral aqui desse disque em plástico, para fazer os pontos de impacto dele. A gente vai contornar isso aqui em volta todinho. Eu volto quando tiver contornado isso aqui tudo. Beleza? Foi o suficiente. E lembrando que essa parte é mais pra galera que tem uma caneta 3D e quer fazer um disque com plástico nele. Caso contrário, você não precisa fazer desse mesmo jeito aqui com a caneta 3D e tal. Se quiser pode fazer os pontos de impacto com papel mesmo, utilizando até essa basezinha que eu comentei mais cedo. Ou então até mesmo usando a própria cola quente que já vai estar aqui embaixo para poder fazer os impactos. Isso é,
Se você quiser fazer impactos, né? Se você quiser fazer um disco igual ao do Levianite e o do Merlin, só chapadões mesmo, com bastante cola quente, Durepox dentro, tá de boa. A escolha é sua, mano. O bem é seu. Daí agora a gente vai fazer pequenas pilarezinhos que a gente vai fazer assim, ó. Um aqui. Aí a gente faz outra lateral dele aqui do lado. E aí a gente preenche esse meio assim. E é isso. Preenchido, a gente vai ter esse pontozinho de impacto bem aqui. Aí você pode reforçar aqui atrás também, para impedir com que ele quebre com certa facilidade, né? Já que ele vai ser um ponto de impacto, então ele vai bater, né? E tá aqui, ó, por exemplo, o primeiro ponto de impacto feito aqui para esse disco aqui dele. E cá está, aqui o nosso disco completo pro camarada. E eu fiz uns pontos menores aqui e maiores ali. Gostei, velho. Eu ia fazer 6 menores iguais a esse. E tem uma britadeira de fundo, puta. Mas enfim, optei por fazer 2 maiores aqui nesses cantos para combinar um pouquinho mais e esses 2 menores bem aqui. E rapaz, esse disco tá muito grande. Tão grande que olhando de cima já dá pra ver um relevo dele, mas quando você olha de lado, aí que tu vê o tamanho dessa trolha aqui. E eu gostei muito porque ele destoa bastante dos outros 2 bass que nós temos aqui, o Merlin e o Levianite. Ele destoa muito com esse disco desse jeito, ainda mais com esse driver grandão também para ajudar nisso. E que, como dá pra ver, esse disco não é nem um pouco humilde na quesito impacto. Muito pelo contrário, esse bicho aqui é doido. Dá pra dizer que boa parte dos bass que ele eclodiu vão dar justamente por causa disso daqui, já que o layer é de defesa e o disco é um trambolho desse. E que por sinal fica com uma estética interessante nos outros bass. Olha como ele fica no Levianite, por exemplo, parece que ele tem uma dupla paredona pra ficar batendo nos caras. E uau, no Merlin ele fica muito bonito. Faz um contraste do preto indo pra esse roxo que vai pra esse rosado aqui da ponta dele. Faz um degradê bonitaço. Ele de lado assim parece até um Bei Bakuten, né? Lembrando mais ainda a parada dele parecer o Galleon. E agora, se formos comparar em questão de peso entre os discos, nós vamos ver que esse camarada tem 33 gramas. Pra quem tem o layer mais leve, tem um disco mais pesado, hein? Porque o disco do Merlin tem 30 gramas e o do Levianite tem 29. E esse Bei no seu desenvolvimento tá tendo por enquanto 65 gramas. Quase o peso do próprio Merlin e do Levianite. Mas agora o driver vai ficar assim? Sim e não. Sim, porque ele vai ser sim essa ponta aqui e tal. Tanto que o nome desse driver vai ser Pentagram. Então vai ter a ideia de ser a estrelinha meu... vocês sabem. E ter o anel aqui em volta pra fazer uma driftada cabulosa e maluca. Mas aqui, essa parte aqui não. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho mais de coisa. Que no caso essa coisa vai ser cola quente, para dar uma estrutura um pouco mais robustazinha aqui para esse camarada. E talvez equilibrar ele um pouco melhor, porque ele é meio torto. Se olhar com atenção aqui, ele é meio virado, sei lá. Não sei o que aconteceu com esse variable aqui, mas também é feito, né? Então, vamos fazer o quê? Porque como eu disse, o driver é algo mais subjetivo a vocês. Tá certo que o disc também é algo mais subjetivo, mas eu tive que explicar também, de certo modo. Tanto que por isso que eu fiz meio que os 2 passos, né? Mostrando como que eu taquei a cola quente, como eu taquei a Durepox e ainda por cima como que eu colocaria a caneta 3D, para caso alguém tenha caneta 3D e queira saber como ia fazer. Mas nesse caso aqui não tem muito o que explicar, é a ponta. Você pega a ponta e customiza ela da maneira que você quiser mesmo. E como eu disse, o que eu quis foi colocar essa rodinha de carrinho aqui pra ver no que dava e deu nesse driver bizarro aqui. Mas pelo menos uma dica que eu posso dar é que eu recomendo que vocês não preencham com cola quente os pontos onde tem os parafusos necessariamente. Dependendo de o que você quiser fazer nesse bicho, quiser abrir ainda o driver, né? Fazer alguma customização, por exemplo, eu não vou cobrir isso aqui porque eu quero ainda... como é que é? Desmontar esse bicho e pintar. Eu quero pintar de preto, eu acho que eu vou pintar de preto esse driver das peças, nem separado, pra poder fazer esse driver aqui ficar combinando um pouquinho mais com esse Bei. Então eu vou ver pra colocar a cola quente só nessa estrutura aqui abaixo, né? Aqui.
pra ficar fazendo uma pilastrazinha, um pilarzinho, pra não ficar esse vão todo aqui e tal. Eu até tava pensando em colocar ímãs nesse driver, mas eu vou deixar passar. Dessa vez eu vou deixar passar. Seria interessante, mas esse driver tinha que necessariamente combar com aquele disco, no caso, né? É uma ideia boa, é até uma ideia boa na verdade, mas eu tô pensando aqui. Pera aí, só um minuto. Optei por colocar os ímãs sim nesse driver, e agora eles também estão mais protegidinhos, né? Coloquei um papel aqui para segurar, por mais primitiva que seja essa contenção, pelo menos segurar eles um pouco, já que são ímãs até que potentes. E agora com os ímãs, a cola quente e algumas outras coisinhas a mais, agora o driver tem suas 12 gramas. Fazendo assim, o peso final desse bay, pelo menos da estrutura do esqueleto dele, ser 69... Ah, meu Deus! Mas, enfim, o tutorial é basicamente isso. Não tem mais o que eu possa fazer agora. E é isso. O esqueleto desse bicho tá pronto. E sim, eu sei, é o esqueleto. Eu vou desenhar, mas, mano, é desenhar e colar por cima. Não tem muito segredo. Eu não vejo muita necessidade de fazer isso. Talvez no segundo tutorial que eu fizer, porque eu vou fazer outro bait. Porque ele tem outra parada, vai mexer com ímãs em outro ponto, então eu quero fazer o tutorial dele também. Mas esse camarada aqui eu não vejo, e os outros também, eu não vejo muita necessidade de explicar. É só desenhar no papel e recortar e colar o negócio. É simples, essa parada aí vocês conseguem, na moral, né? Na moral, vocês conseguem, eu tenho fé nisso. Outra coisa que eu posso dizer é, caso vocês queiram e possam, por exemplo, usar alguma superfície quente ou então alguma lixa para polir essas paradas aqui da caneta 3D. Ou que é uma recomendação não só minha, mas também de um amigo meu, Luan. Ele gosta que faça isso e fica até mais esteticamente bonito. Eu não vou fazer isso. Mas porque eu também vou pintar isso daqui. E eu não sei se eu vou deixar isso aqui em roxo. Talvez eu taque um papel vermelho. É porque eu queria que fosse um rosadão, vermelhão esse bicho aqui. Eu nem pintei o protótipo dele. Tá até aqui o protótipo dele, que eu vou colocar aqui a imagem. E, aliás, não é nem o protótipo, é a versão antiga dele, né? Porque eu vou redesenhar agora, né? Com alguns polimentos e algumas paradas a mais. E eu vou também mostrar aqui nesse vídeo ele completo. Eu vou mostrar ele aqui completinho no finalzinho desse vídeo. Mas dando só essa explicadinha, né? Caso vocês queiram, né? Deixar esteticamente melhor, mais bonito, né? E passar alguma superfície quente para alisar isso aqui, ou então uma lixa para lixar pelo menos aqui alguns pedaços que derem, por exemplo, nos bases de vocês assim no caneta 3D. Na Durepox não tem necessidade, aliás, até tem se você tipo quiser fazer um ponto mais agressivo que o outro, mas na Durepox você vai estar moldando ela, então não tem muita necessidade de lixar ela, a não ser que você tenha feito alguma coisa errada. Mas no meu caso não, o layer tá do jeito que eu quero e as outras paradas também, exceto o peso, né? Porque 69 é sacanagem. Mas, enfim, é isso. Eu gostei bastante dele, eu gosto bastante como ele se destoa. Os bays em si estão se destoando bastante um dos outros, e eu gosto disso. O Levianite, por parecer muito simples, mas bastante eficaz no que ele faz. Merlin, com seu pequeno desequilíbrio aqui, eu travei, tá? Ele travou, né? Digamos que ele despertou aqui, né? O despertar dele é travar a mecânica. Mas enfim, deu uma despertada aqui, aí ele é todo paudão também, meu doido. Eu tô em dúvida se eu faço ou algum outro novo Merlin ou se eu modifico esse aqui, porque realmente ele é muito alto, eu percebi que o desequilíbrio dele tá sendo por causa de ser alto. Eu tô com receio e preguiça de fazer outro. Receio e preguiça. Porque, mano, eu vou ter que comprar uma Gaia Dragon fake pra fazer, velho. Que bosta. Tá, mas enfim, eu gosto dele ainda assim e tal. Ainda quero tentar talvez ajeitar ele, mas não sei. Eu gosto ainda assim. Ainda assim, um xodózinho aqui. Mais um xodózinho pra conta. E ele que vai estar pronto já já. Only Kahimura, Kikutácio, Beyblade Blast, GT Blader e Dark Blader Yuki. Esses 5 nomes são os membros maravilhosos aqui do canal. Estão sempre me apoiando e me dando algumas dicas às vezes do que eu posso fazer. Valeuzão, caras, vocês são fera! Eles estão apoiando demais o canal e também estão patrocinando praticamente esse tutorial aqui pra vocês. Obrigadão!